Bem-vindos ao canal Herdeiro de Deus. Hoje é 5 de junho de 2022 e nesse vídeo nós queremos falar sobre andando no Espírito para ser arrebatado. A paz do Senhor Jesus a todos que me ouvem. No livro de Gênesis, capítulo 5, e o verso 24, o escritor faz uma referência a um homem que andou com Deus e foi tomado para Deus. E esse homem, ele não se viu mais e ele foi tomado por Deus para si. Todos devem conhecer Enoque. Enoque, diz o livro do Gênesis 5:24, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Eu creio que Enoque, ele é um tipo do arrebatamento da igreja. Ele foi levado antes do dilúvio. Ele foi levado antes do juízo de Deus ter vindo sobre a terra. Eu creio que Deus deixou este fato e descreveu aqui pelo escritor do livro de Gênesis, que possivelmente foi Moisés, que Enoque andou com Deus e por ter andado com Deus, ele foi tomado para si, para Deus. Veja que Deus escolheu Enoque. Deus quis que Enoque estivesse perto dele, porque Enoque andava com Deus. E o que é andar com Deus? É andar no Espírito. E o que é andar no Espírito? Como Paulo disse: andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. São coisas importantes que nós temos que observar, vigiar, fatos importantes, coisas importantes, fatores importantes que nós temos que ter cuidado e vigiarmos dia após dia nos nossos relacionamentos, nos lugares que nós vamos, aonde nós estamos, o que estamos falando, o que estamos vendo, o que estamos pensando, o que estamos praticando e o que estamos assistindo. É muito importante nós observarmos, vigiarmos essas coisas. Então, nesse vídeo nós vamos falar exatamente sobre isso. Eu não vou me estender. Eu separei 4 fatores que nós temos que observar. 4 fatores. O primeiro deles é vigiar o que fala. Então muitas pessoas, elas não vigiam o que elas falam. Há até cristãos, ou que dizem ser cristãos, falando palavrões ou palavras de baixo calão. Eu já ouvi cristãos, pessoas que se dizem cristã e dizer até que é cristã e falar pornografia, palavras de baixo calão, palavras obscenas. E a palavra de Deus, ela é bem clara no Salmo 141 e o verso 3, quando diz: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. O salmista, ele está pedindo a Deus para guardar a sua boca de falar coisas desagradáveis ao Espírito Santo. Isso também é andar com Deus, vigiar a nossa língua, vigiar a nossa boca. Por quê? Porque
A palavra que sai da nossa boca, ela pode tanto abençoar como amaldiçoar. Ela pode tanto glorificar a Deus, como Tiago fala lá no livro, que a boca que glorifica a Deus fala maldições. Então ela tanto pode glorificar a Deus, como ela pode levar maldição para as pessoas. O livro de Provérbios, capítulo 13, capítulo 18 e o verso 21, diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Outra tradução diz assim: aquele que a vida e a morte estão no poder da língua. Aquele que ao utilizar, comerá do seu fruto. Então, conforme a pessoa utiliza as palavras que saem da boca daquela pessoa, do cristão, ele vai dar vida ou ele vai dar morte àquelas pessoas que ele falar. A morte e a vida estão no poder da língua. Então há muitas pessoas, muitos cristãos, que muitas vezes falam palavras de maldição, até para o seu próprio filho, muitas vezes para a esposa, muitas vezes para o pai ou a mãe. São palavras que muitas vezes até pai falam para os filhos, muitas vezes desejando até o mal, muitas vezes para o filho ou para quem quer que seja. Então nós temos que ter muito cuidado, vigiarmos o que nós falamos, para não falarmos palavras obscenas, para não falarmos palavra torpe. O apóstolo Paulo, ele fala isso: não pronuncieis palavras torpes, palavras obscenas, palavras de baixo calão. Hoje é muito comum cristãos, pessoas evangélicas falarem palavras pornográficas, e muitas vezes eles nem percebem que estão falando palavras pornográficas ou palavras de baixo calão. No livro de Mateus, capítulo 12, verso 36, o Senhor Jesus, ele diz assim: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Veja como é sério o que nós falamos com as pessoas. Ele é bem claro aqui: toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar contas no dia do juízo. Então nada vai passar em branco com Deus, nada vai passar batido com Deus, nada vai passar desapercebido. Tudo está sendo registrado, tudo que nós falamos está sendo registrado. O verso 37 de Mateus 12 diz: porque por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado. Então não tem nem aqui o que explicar, mas a palavra de Deus aqui, através do Senhor Jesus, é bem clara, que quem falar bobagens com seu irmão, com qualquer pessoa, palavras de maldição, palavras que amaldiçoam uma pessoa, seja desejando o mal dela, seja fazendo referência a alguma coisa que venha machucar o coração daquela pessoa, nós vamos prestar conta. Há muita gente que às vezes falam palavras, muitas vezes o marido ou a esposa, e humilha a mulher, humilha a esposa, ou vice-versa, e aquilo fica marcado, gera um trauma, gera uma ferida, gera uma marca no coração daquela pessoa que ouviu aquela palavra. E muitas vezes o casamento, o relacionamento, ou até mesmo relacionamento de amizade, de irmão, é prejudicado por causa de palavras indevidas, inadequadas que nós falamos. Então esse é o primeiro fator que nós temos que vigiar, andando no Espírito, como Enoque andou. Tenho certeza que Enoque vigiava as suas palavras, ele tinha o maior cuidado com as palavras. O segundo fator é vigiar o que nós vemos. Então há muitas pessoas que estão assistindo na TV ou no computador ou no celular coisas indevidas. O salmista, ele diz assim no Salmo 101, verso 3: não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeiam a obra daqueles que se desviam, não se me apegará a mim.
Então o salmista, ele está falando aqui pelo Espírito Santo que não ia colocar coisa má diante dos olhos. Que coisas más são essas? É evidente que naquela época não tinha uma TV, computador, não tinha celular, mas ele já, inspirado pelo Espírito Santo, já mostrava, já falava que ele não queria ver coisa má diante dos olhos dele, qualquer coisa que desagradasse a Deus. Então hoje é muito fácil, hoje é muito tendente a nós cairmos nessa falácia de Satanás e nós nos envolvermos com coisas que desagradam a Deus através do olhar. Então temos que ter cuidado, vigiar, principalmente homens que tendem a ter mais uma propensão a essas questões, porque a pornografia tem sido uma escravidão na vida de muitos cristãos, e até vi pesquisa que até pastores nos Estados Unidos, eu vi, que numa revista, que a pesquisa mostrava que 60% são envolvidos com pornografia. E isso é uma coisa que realmente nos traz uma escravidão, nos traz traumas, nos traz frustrações, afastamento de Deus, esfriamento espiritual. E quando a pessoa vê, já está arraigado, já está envolvido, escravizado pela pornografia. Existem também filmes, novelas indecentes, filmes indecentes, filmes violentos. Todas essas coisas nos levam a ter problemas espirituais, problemas de comportamento, problemas emocionais. Muitos jovens, por estarem escravizados pela mídia, se tornam violentos através do que eles veem. Então eles jogam muitas vezes jogos violentos, assistem filmes violentos, filmes de terror. Muitos jovens gostam, amam filme de terror e ficam perturbados. Crianças também jogam e veem filmes de terror, filmes violentos, tornam-se violentas, tornam-se perturbadas e vão dormir perturbadas, tendo pesadelos. Forças demoníacas muitas vezes agem na mente dessas crianças que assistem esses tipos de desenhos animados, filmes, jogos e coisas que realmente trazem muitos prejuízos espirituais e que desagradam a Deus. Então esse é o segundo fator: vigiar o que está olhando. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Terceiro fator para andar com Deus em espírito e ser arrebatado. E vigiar é vigiar o que nós pensamos. Em Filipenses 4:8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então é muito importante nós termos cuidado com o que nós estamos pensando. Os nossos pensamentos vão longe, e quando a gente vê, muitas vezes a gente está até no culto e nos vem pensamentos que não tem nada a ver com o culto. Muitas vezes estamos dentro do templo, na igreja, adorando a Deus ou louvando ali, e muitas vezes tem ali pessoas ali, além de nós mesmos, tem pessoas que muitas vezes estão com um pensamento bem distante. Ao invés de ela estar adorando a Deus com o pensamento focado e ligado na palavra, na mensagem, no louvor, ela está com o pensamento, muitas vezes até em casa, com o pensamento de chegar logo em casa para assistir a novela, para assistir o jogo. Meu pai, ele tinha esse problema e eu alertava muito ele. Ele já vinha da igreja, não tirava nem a roupa, e ele deitava no sofá e ficava imediatamente assistindo o jogo. Ele já ia para a televisão assistir jogo. Meu pai tinha esse problema e eu falava muito, reclamava muito a ele: meu pai, cuidado com essa questão de já chegar, já vai logo para o jogo. É uma obsessão que ele tinha, entende? Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com o que nós pensamos. Além de pensar, ele estava ali no culto, certamente já pensando que o culto terminasse para ele vir para assistir o jogo. Mas quando ele chegava em casa, aí ele ia ver aquilo que realmente não edificava. Muitas vezes a coisa não é violenta, muitas vezes a coisa não é tão aberrante, mas não é edificante.
não é edificante. E aqui o apóstolo Paulo diz: tudo se há alguma virtude. Qual a virtude que tem no jogo? Qual o louvor que tem num jogo? É amável a Deus? Jogo sai ali pornografia, né? Jogadores que ficam ali chamando palavrão com outro, muitas vezes até mal intencionado, prejudicar o amigo ali, o opositor do outro time. E eu particularmente não gosto de jogo. Eu nunca gostei de estar enfurnado em TV assistindo o jogo. Se muito eu assistisse, hoje nem tenho vontade mais de assistir jogo de seleção brasileira. Eu acabei com isso desde que a seleção perdeu de 7-1 para a Alemanha. Eu fiquei tão decepcionado que eu disse: nunca quero mais saber de jogo de seleção brasileira. Apesar de ser brasileiro, mas eu não tenho mais o meu coração nisso, graças a Deus. Eu fui liberto dessa coisa, porque a gente fica tão envolvido, tão fascinado, que a gente compra até camisa de seleção, né? Gasta dinheiro com a camisa de seleção e no final a seleção perde. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente assiste. Não há louvor, se não há nenhuma virtude, né? A gente tem que ter cuidado com o que a gente pensa, e com o que a gente assiste, e com o que a gente fala. E a quarta e última prática, a quarta e a última coisa que temos que vigiar são as nossas obras. Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pratica com o nosso próximo. O Senhor Jesus, ele disse assim em Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então as nossas obras têm que ser obras de justiça, tem que ser obras que sejam para a glória de Deus, tem que ser obras que venham glorificar o nome de Deus. Temos que ter muito cuidado com o que nós praticamos. Praticar o bem, fazer o bem ao próximo, fazer aos homens aquilo que queremos que nos façam, dar aos homens aquilo que gostaríamos que nos desse. Dai e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, porque com a medida com que medirdes os outros, vos medirão a vós. Então o que a gente pratica, o que a gente faz, as nossas obras, elas serão também pedido contas. Deus vai pedir contas, Deus vai ver tudo que nós praticamos, e tudo que nós fazemos está sendo anotado lá nos céus. E encerrando, eu queria voltar ao tópico da fala, do que nós falamos. Temos que ter cuidado também com o que nós cantamos. Há muito cristão aí que está cantando músicas, muitas vezes músicas seculares, que tem mensagens subliminares, que tem mensagens que muitas vezes glorificam até o diabo e ela não sabe. Então temos que ter cuidado. Não que nós não possamos ouvir uma música que não seja cristã, né? Tem músicas que não são cristãs, tem uma letra bonita, fala de uma poesia, fala de natureza, fala de uma coisa que realmente sem má intenção. Mas existem músicas que glorificam ao diabo ocultamente. Em músicas aí que há cantores que têm pacto com Satanás. E as músicas que ele faz guiado, dirigido por Satanás, por espírito. Já vi declarações de cantores famosos dizer isso. Eu estudei muito essa parte de louvor, essa parte de música, né, a mensagem da música rock. Estudei muito, analisei muito grupos de rock, cantores, músicas ocultas, músicas com mensagens subliminares que traz mensagens de maldição. Então o que você fala, o que você canta, o que você pronuncia, tem que ter muito cuidado. Cuidado com o que fala, cuidado com o que louva, com o que canta, cuidado com o que ouve também. É muito importante a gente ter cuidado com o que a gente escuta, para que a gente não possa estar se envolvendo com coisas que realmente desagradam a Deus. Então andar no Espírito é vigiar o que fala, andar no Espírito é vigiar o que nós olhamos, o que nós vemos. Andar no Espírito é vigiar o que pensamos, e andar no Espírito é vigiar o que nós praticamos, ou seja, as nossas obras. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. E eu acredito que Enoque seja um tipo do arrebatamento. Deus teve o prazer de levar Enoque para ele, porque Enoque andava com Deus. Onde ele ia, ele estava conectado com Deus. E hoje nós temos que estar conectados com Deus 24 horas. Devemos estar
na presença de Deus 24 horas, para que tenhamos uma comunhão maior com o Espírito Santo. E assim possamos, no dia do arrebatamento, no dia do soar da última trombeta, quando o Espírito Santo escanear, todos aqueles que têm o Espírito Santo vão ser escaneados. O Espírito Santo vai analisar, no abrir e fechar de olhos, aqueles que têm a sua presença, que tem o Espírito Santo, porque só vai ser arrebatado quem tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não vai ser arrebatado. Não adianta estar dentro de uma igreja e não ter o Espírito Santo. Não adianta professar uma fé e não ter o Espírito Santo. Se não tiver o óleo e o Espírito Santo, não será tomado como Enoque foi. Essa é a realidade. Por isso nós temos que ter cuidado, vigiar, vigiar e vigiar. E orar, orar e vigiar. Não apenas vigiar, mas também orar. Não apenas orar, mas também vigiar. Que oração sem ação, como diz o ditado, é tentação. Temos que ter cuidado com todas essas coisas, para que possamos, andando no Espírito, sermos arrebatados. Graças a Deus.